E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo é sobre filtro de ar e regulador de pressão. Estou com a caixa do modelo que eu utilizo para fazer pintura automotiva e retoques, reparos em funilaria e pintura, desde a aplicação do fundo até a etapa final, aplicação de tinta e verniz. Vou falar para vocês sobre a função desse acessório fundamental na etapa de pintura, para que a gente tenha uma boa qualidade e um bom acabamento final. E também vou estar mostrando em mais detalhes no vídeo uma imagem melhor desse acessório aqui e explicando em detalhes como ele funciona. Existem no mercado diversos modelos de filtro de ar com e sem regulador de pressão para compressores, tanto com reservatório de ar como compressores a ar direto. Basicamente, ele possui um elemento filtrante, que ele vai filtrar todas as impurezas do ar, principalmente retirar toda a umidade e todo o óleo que tiver condensado nesse ar aí, vindo do reservatório do cilindro do nosso compressor, no caso de um compressor convencional com reservatório, ou tirar a umidade do ar de um compressor a ar direto, evitando que você tenha um acúmulo de umidade tanto nas mangueiras, na linha de ar, até chegar no nosso equipamento, que no caso é a pistola de pintura, como também na própria pistola de pintura, dentro dela, e fatalmente vai chegar no bico da pistola de pintura e ela vai se misturar com a tinta ou com o material que a gente estiver aplicando no momento que a gente estiver pintando uma peça ou fazendo qualquer tipo de reparo. Qual é o principal problema em não se utilizar o filtro de ar? Exatamente esse tipo de contaminação, que fatalmente vai te causar alguns problemas, dentre eles a contaminação do ar, da tinta e do verniz no momento que você estiver aplicando na peça, vai fazer com que o composto seja contaminado. A superfície ela pode tanto causar aqueles defeitos com olho de peixe, pé de galinha, falta de aderência e também mudança em tonalidade de cor da tinta ou do verniz que você estiver aplicando, mas principalmente devido ao fato do óleo, no nosso caso de compressores com cilindro, que se acumula dentro do cilindro em conjunto com o ar no momento que a gente está utilizando, ele vai fazer com que você tenha o defeito do olho de peixe, a perda de aderência e todo esse tipo de transtorno que você só vai corrigir repintando a peça. Então já deu para notar no vídeo que o uso do filtro de ar é fundamental para que a gente tenha uma boa qualidade no nosso processo de pintura. Não precisa ser somente pintura automotiva. Qualquer pintura que você queira um alto padrão de qualidade, você deve obrigatoriamente utilizar o filtro de ar para eliminar toda e qualquer impureza, umidade e resíduo de óleo do ar que você utiliza vindo do compressor. Bom, outros detalhes de filtro de ar. Você tem filtro de ar com dreno automático e com dreno manual. O que é isso? O filtro de ar ele vai acumulando todos os resíduos dentro desse pequeno cilindro que vocês estão vendo no vídeo, e eventualmente esses resíduos estão acumulados ali em grande quantidade. Como que funciona o dreno manual e o dreno automático? O dreno automático ele só vai ser liberado, a passagem embaixo desse copinho aí só vai ser liberada quando o compressor estiver com a linha de ar alimentando esse filtro de ar com uma pressão normalmente inferior a 10 libras, tá certo? Então, quando o compressor estiver praticamente desligado, você praticamente não tiver mais ar na linha ali, tiver fechado algum registro que você tenha entre a mangueira do compressor e o filtro de ar, para que você abaixe essa pressão e faça com que o dreno seja acionado e ele libere a passagem dessa água e desse óleo condensado dentro do filtro para que ele escoe saindo por esse parafusinho aí embaixo. O dreno manual ele não tem essa função. Como é que ele funciona? Você vai ter que manualmente desrosquear essa porquinha aí para que ele libere a passagem de ar e esse
fluido condensado ali dentro, que nada mais é do que a água e o óleo, todas essas impurezas que foram retiradas do ar no momento do uso. Você pode optar por qualquer um deles. Esse modelo aqui é o dreno automático e eventualmente o dreno manual, ele é melhor no seu cenário. Você escolhe e isso não tem impacto nenhum em qualidade, tá certo? O único ponto de atenção é que você não deve deixar nunca que essa umidade acumulada atinja o elemento filtrante que vocês estão vendo em detalhes no vídeo. Filtro com e sem regulador de pressão. Se você tem um compressor onde a saída de ar do seu compressor já possui esse mecanismo de regulagem de pressão, você não precisa de um filtro de ar com regulagem de pressão. A regulagem de pressão ela é fundamental para que a gente consiga fazer com que a nossa pistola de pintura opere na pressão adequada e dentro dos limites desejados pelo fabricante, para você evitar danos ao seu equipamento e para você ter um alto padrão de qualidade no momento da aplicação do composto. Nesse caso desse filtro, ele possui o regulador de pressão, que é esse registro que vocês estão vendo com a setinha aí no vídeo. Em paralelo, normalmente você tem a entrada de ar do compressor por trás, então a mangueira ela vem por trás, alimenta o filtro de ar e ele possui uma ou mais saídas, nesse caso 2 saídas laterais, aonde a gente conecta o nosso equipamento, que no caso é a pistola de pintura. Em paralelo, cada um deles possui um registro onde eu consigo fechar ou abrir e liberar a passagem de ar para essa conexão ou não. Esse filtro de exemplo do vídeo é o AF1 da Arprex. Ele já vem com todas essas conexões montadas, vem com o registro, ou melhor, com os registros laterais, e ele vem também com o adaptador para ser rosqueado atrás e ser conectada à mangueira de alimentação do filtro e posteriormente do nosso equipamento pneumático. Existem modelos no mercado que eles não vêm com essas conexões, que você tem que comprar as roscas separadamente e fazer a montagem dele ao seu modo. Normalmente as roscas são 1/4 e você consegue encontrar facilmente em lojas especializadas e até mesmo eventualmente em materiais de construções ou também lojas de ferragem. Então, para concluir, pessoal, eu já recebi muitos e-mails relacionados a problemas com a pintura, falhas no acabamento, onde eu perguntei se a pessoa estava utilizando filtro de ar ou não. E em alguns casos, ou na maioria deles, o pessoal estava sendo negligente no ponto da alimentação, da filtragem de ar antes que ele chegue ao nosso equipamento de pintura, e fatalmente os problemas aconteceram, continuarão a acontecer até que você lance mão do uso do filtro de ar e ganhe qualidade no seu acabamento final. Então, você que vai pintar, quer fazer uma pintura automotiva em casa, ou quer fazer uma pintura em alto padrão de qualidade utilizando compressor, pistolas de pintura e equipamentos desse porte, precisa investir em um bom filtro de ar que atenda às suas necessidades e não te deixe na mão. O custo é baixo perante ao trabalho que a gente tem para preparar novamente uma superfície para ela estar apta a ser repintada. É um acessório que precisa de manutenção constante, então você verificando o manual, você vai ter detalhes sobre a manutenção desse equipamento, desse acessório. Normalmente a gente tem que trocar o filtro de ar de 1 em 1 ano, o elemento filtrante. Se você não sabe trocar em casa, leve a uma assistência técnica especializada, mencionada também no catálogo de assistência técnica do seu acessório. Se você quer uma pintura bem feita, filtro de ar, fundamental, pessoal. Regulador de pressão, para fazer com que sua pistola de pintura opere numa pressão desejada e adequada entre os limites mínimo e máximo do seu equipamento, para que você tenha um acabamento bom e não danifique o equipamento, fundamental também. Então esses são os 2 pontapés iniciais aí para a gente
começar a querer pensar em fazer uma pintura automotiva, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, postem comentários aí que dentro do que tiver ao meu alcance responderei. Se inscrevam no nosso canal para receberem novidades nos próximos vídeos que eu postar aí. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Obrigado e até a próxima!